bem-vindo, professor da UERJ, escritor, especialista em sambista, da Vila Isabel. E agora está dialogando aí com umas pessoas, né, que pensam diferente também. Muito bem-vindo, Elias, tudo bem? Tudo bem, né? Aliás, eu sempre dialoguei com diferente, porque onde eu dou aula, por exemplo, a maioria dos professores são de orientação ortodoxa e tal, então eu tenho uma ótima convivência com eles, né? E um dos meus traços de personalidade, inclusive, é esse, nessa tolerância com a diferença, ou seja, talvez seja um pouco das minhas origens. Porque um pouco de arrogância também, porque eu acho que no final a história vai demonstrar que nós estamos certos, então eu não vou ficar gastando energia com quem já está na lata do início da história, entendeu? Sabe? Então, prefiro, né, ouvir, ficar quieto, não ficar entrando em discussão desnecessária, sabe? Porque você não muda a cabeça das pessoas, né? Porque elas que, né? Então, eu vou trabalhar com quem quer aprender, ou também com quem eu quero aprender, né? E tá com vocês também aqui é um aprendizado muito grande com vocês dois, né? Que é difícil estar aqui, né? Por conta da minha agenda, mas é sempre legal estar aqui, é uma honra muito grande. A honra é nossa, muito obrigada. E agora não, vamos falar um pouco de coisas mais lúdicas. Estamos em momento de carnaval e o Elias carnaval. Porque assim, a coisa de cara de esquerda, o cara é professor universitário, o cara gosta da China, ele não gosta de samba. Eu adoro samba, adoro carnaval, Elias. E você também, né? Não, primeiro que eu desfilo em bateria de escola de samba desde 1991, ou seja, desde os meus 16 anos de idade, que eu saí na bateria da Unísio Vila Maria, porque sou do bairro da Vila Maria, né? E na bateria do Camisa Verde e Branco, que foi na década de 90 a melhor bateria de São Paulo, assim, é considerada a melhor bateria de São Paulo. Então, eu não entrei ontem nessa história de escola de samba, de ser sambista, não. O bairro que eu nasci em São Paulo. Não o bairro que eu nasci em São Paulo, Vila Maria, é um dos berços do samba da cidade, né? Então, antes de eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, assim, antes de entrar na universidade, eu já saí em bateria de escola de samba, ou seja, então, para mim, é uma coisa que não... É lógico que é estranho, né? Um professor universitário que escreveu 6 livros, escreve artigos em revistas prestigiadas internacionalmente, tem um reconhecimento nacional e internacional, sabe? De repente se vê no meio da bateria da Vila Isabel, né? Mas não, o Elias de verdade é aquele lá, entendeu? O Elias que escreve, que fala e tal, é um outro Elias, vamos dizer assim, né? Aquele Elias que é o de verdade, né? O da bateria da Vila Isabel, né? Que é a minha escola de samba de coração, que é uma história muito, muito interessante, né? Eu vim morar no Rio de Janeiro porque eu prestei concurso na UERJ em 2014 e eu sempre torci para Vila Isabel por causa daquele samba que zomba em 88. Eu tinha 12 anos de idade, né? Mas eu já tinha um pouco de noção das coisas, né? Um pouco de senso, de algum insight eu tinha, sabe? E aquele samba mexeu muito comigo e a Vila Isabel se tornou a minha escola de coração. E antes disso, eu tinha vindo com 11 anos de idade numa caravana de uma torcida organizada do Corinthians, a camisa 12, para assistir Corinthians e Botafogo no Rio de Janeiro, no Maracanã. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que morar no Rio de Janeiro um dia. Eu sempre me vi morando no Rio de Janeiro, apesar de estar em São Paulo. A vida aconteceu, eu fui morar em Brasília, fiquei mais de 10 anos lá, trabalhando no Congresso, até que pintou a chance de prestar concurso para a UERJ. Eu prestei, passei e vim morar do lado do UERJ Maracanã, que é no bairro da Vila Isabel, e do lado da minha escola de coração. E foi onde, em 2015, eu me apresentei para o mestre de bateria para poder fazer um teste para entrar na bateria. Eu fiz um teste, né, e acabei entrando e estou lá até hoje. Então, tem todo um background sobre a minha vinda para o Rio, para a Vila Isabel. Se eu acreditasse em reencarnação, em destino, essas coisas, talvez eu teria alguma explicação para isso, né? Muito legal, Elias, muito legal. Olha só, vamos falar aí do tema do dia, que nem a Adri sugeriu, que é essa questão do Banco Central. De um lado, veja, né, André Lara Rezende, do outro, o Bob Fields Neto, o Roberto Campos Neto, e a mídia liberal, e até gente do governo, como Simone Tebet, né, Elias? E, evidentemente, que o André Lara Rezende não está sozinho do outro lado, eu fiz aqui mas achei muito curioso que ele está enfrentando esse debate, né, com uma posição muito próxima da nossa posição histórica, né, Elias? Eu acho que uma das coisas que mais me assusta, porque eu sou uma pessoa que você falou das ideias diferentes, né?
Eu estava conversando com a Mônica De Bolle esses dias por WhatsApp e falei assim para ela que a Mônica De Bolle foi uma pessoa que eu discordei dela a minha vida inteira, né? E hoje nós estamos mais próximos, até porque ela se aproximou de nós, né? E eu falei para ela o seguinte: quando os alunos que me perguntam para mim na universidade que texto ler para poder aprender a escrever ou ler português de economia, eu falo para ler Mônica De Bolle e ler Eugênio Goudin, porque são dois economistas do campo neoclássico, né? Mas no caso dela e dele que morreu, ela escreve muito bem. E ele também. Então não tenho preconceito com isso, né? Até comentei isso com ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque o vô do Roberto Campos, ele foi um liberal, que é tudo que nós sabemos, etc, etc, só que ele foi o fundador do BNDES. Ele foi o cara que garantiu a entrada do Inácio Rangel, que era um economista comunista, e que eu acho que foi o maior economista brasileiro do século XX, como técnico do BNDES, porque não queria deixar o Rangel assumir o BNDES, o posto dele da concursado, porque ele era comunista. E o Roberto Campos disse que aqui não, aqui os meus comunistas, o problema é meu, né? Para mim, o que vale é competência. Então, o pensamento liberal brasileiro passou por um processo de degeneração absurdo, que leva, por exemplo, o Roberto Campos Neto ontem a dar uma entrevista, e ficou muito claro a indigência intelectual do monetarismo brasileiro hoje. Isso que me deixou chocante, me deixou chocado, né? A indigência intelectual dele, a ponto dele só tocar no assunto da questão fiscal, coisa que não tem nada a ver com a questão monetária, no aspecto no que serve o papel dele como presidente do Banco Central, né? É um cara que não sabe o que está falando. Literalmente não sabe, ele não entende de teoria monetária, não entende de teoria econômica, ele é um cara que não sabe o que está falando. Então, ele sempre, a única válvula de escape dele na entrevista era o risco fiscal, que, aliás, ninguém sabe qual que é esse risco. É uma outra questão, e é isso que o André Lara Rezende vem batendo, né? O que é óbvio, assim, qualquer primeiro anista de economia, segundo anista de economia, que entende um pouquinho de como o capitalismo funciona, vai perceber isso. Ou seja, um país com 100 milhões de pessoas com um problema fora do game do consumo, com uma taxa de desemprego de 8,5%, fora a informalidade, né? Uma taxa de investimento que é 15%, pessoal, 15% de taxa de investimento é país em guerra, é a barbárie, né? E uma dívida pública de 75%, que é uma dívida que está em linha com os países de desenvolvimento e muito abaixo dos países que estão dando certo no mundo, que é de 150%, 200%, 100%. Então, não existe razão científica, entendeu? Que explique essa questão da taxa de juros no patamar que está, que é o dobro do segundo país do mundo que tem a maior taxa de juros do mundo. Se não me engano, é o México, sabe? É o dobro. Né? Então, a batalha que o André Lara Rezende está levando a cabo, primeiro tem que saudar a coragem dele, né? Sabe? E ele não é um comunista, não é nada, ele é um banqueiro que veio do outro lado e que percebeu o seguinte: olha, esses caras vão acabar com o capitalismo, entendeu? Parece meio que um Keynes, né? Sabe? A deixar as coisas na situação que está, né? Sabe? Mas eu penso diferente em algumas coisas. Por exemplo, eu acho que o problema de economia política, né, macroeconômica, ou de uma visão de uma teoria macroeconômica, eu acho que o problema não é esse. Apesar do André Lara Rezende colocar as coisas nesses termos, eu acho que é correto, mas não é esse o problema é de economia política, e eu acho que existe aí, eu posso explicar mais adiante, um outro golpe em andamento, né? E para mim o golpe, o 94, Plano Real, é um golpe, né? 2016 é outro golpe, e acho que existe outro golpe em andamento que vai se consolidar com a redução das metas de inflação no ano que vem, que vai cair para 3%. Ou seja, se cair para 3%, vai viabilizar o governo Lula até o final, ou seja, vai abrir as condições para que Bolsonaro volte, ou o bolsonarismo volte nas próximas eleições, né? Então, acho que existe uma terceira onda, uma rodada de um golpe que começa com a eleição, aliás, com a eleição do Collor, né? Mas depois com o Plano Real, eu posso explicar para vocês depois do golpe de 2016, né? Antes disso, 99, com as políticas de meta de inflação, tripé macroeconômica, agora a previsão de que ano que vem devem serem reduzidas as metas de inflação, o que vai acabar com a possibilidade de sucesso do governo Lula, né? Ou seja, então tem que acabar com essa falsa independência do Banco Central e mudar esse presidente, porque senão o governo Lula vai ficar de mãos atadas para conseguir cumprir a agenda que ele propôs e ganhou a eleição.
Não, exatamente isso, porque o que acontece? Quando eu falo em terceiro golpe, eu falo, o Plano Real, ele foi... o André Lara Rezende descobriu uma coisa óbvia, né, numa entrevista dele. Ele falou, olha, depois de um tempo fui perceber que não precisava de Plano Real para reduzir a inflação, era só usar a taxa de juros, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Plano Real ele foi um acordo tácito das classes dominantes de mudança de sua base material, do overnight inflacionário para o orçamento público direto, ou seja, as classes dominantes brasileiras passaram a acumular riqueza, enfia na mão diretamente no orçamento público, né? E eu fiz um tweet hoje dizendo o seguinte, olha, pessoal, vão ler sobre a lei dos secamentos na Inglaterra. A lei de secamento é o que abre condições para a Revolução Industrial na Inglaterra. E essa lei de secamentos transformava a propriedade pública em propriedade privada, expulsando camponeses. E o que acontece no Brasil hoje, desde o Plano Real, é uma lei dos cercamentos aplicada ao orçamento da União, né? Ou seja, é um golpe de 94, onde o capital financeiro orientado à especulação toma um poder político no Brasil, e desde então não sai dele, e só vai a cada rodada em que ele tem chance, fechando os marcos institucionais para a consolidação do neoliberalismo quanto política de Estado. Elias, quais são esses marcos institucionais? O tempo macroeconômico no final da década de 90, né? Depois vem o Temer, que dá um golpe, não porque a Dilma é ruim, ou porque o Brasil é corrupção. É um golpe que visava mudar a dinâmica de acumulação da economia brasileira, que passou a ser baseada nos salários, para ser baseada na superexploração da mão de obra com Bolsonaro e Temer, né? Então vem a reforma trabalhista, vem o teto de gastos e depois vem a autonomia central, né? E depois um cronograma de redução das metas de inflação, ou seja, reduzir meta de inflação em um país que tem uma temporalidade de 1 ano de meta de inflação é condenar esse país a ter juros altos o resto da nossa vida. E ao ter juros altos, você vai ter taxa de investimento muito baixa, né? Então, esse que é o jogo, ou seja, ter essa visão de conjunto da história brasileira para poder entender o que está acontecendo hoje, que é mais uma rodada, mais um processo, vamos assim, parte do processo que envolve a consolidação das finanças do poder político no Brasil, né? Não sei se foi claro aquilo que eu falei, né? Não, você foi claro, e a gente esteve aqui com o Márcio Postman recentemente, Elias, e o Postman foi muito claro também. Ele falou, olha, o Lula não é bobo. Ele viu o caminhão, anotou a placa. Ele sabe que o Banco Central pode inviabilizar o governo dele. Agora, as alternativas são poucas nessa história, né? Porque o mandato, se não me engano, do Bob Fields Neto aí termina no meio do mandato do Lula, né? Porque o Banco Central, são 4 anos de mandato, eu acho que termina em 24, final de 24, alguma coisa assim. Você deve ter isso mais claro. Ali, eu até queria entender isso contigo. O Lula pode mandar um projeto para o Congresso para acabar com a independência, provavelmente vai perder, ou ele pode nomear e tem que passar pelo Senado ou pelo... Como é que funciona? Eu acho que é o seguinte, dada a correlação, a gente tem que pensar sempre, uma coisa é o meu desejo particular e outra coisa são as leis da natureza. Então, as leis da natureza não tem como manipulá-las, porque elas estão dadas, né? Então, eu tenho que usá-las a meu favor, né? A minha vontade é tirar o Roberto Campos Neto amanhã, apesar de já ver todos os indícios possíveis de que ele pode ser retirado. O cara usou camisa verde e amarela nas eleições, o cara participou de grupo do WhatsApp dos ministros Bolsonaro, ele participou de atos de campanha de Bolsonaro. Existe, por exemplo, a ligação dele para o André Esteves, perguntando qual que é a taxa de juros adequada que ele achava adequada. Ou seja, existe uma série de evidências que comprovam, vamos dizer assim, a ligação estreita dele com a finança. E isso é proibido por lei. E eu sou servidor público, e o servidor público ele é regido pela lei no Brasil. E se nós formos observar a lei que entrega a autonomia do Banco Central, que não é uma lei tão ruim assim, tá? Eu não vou ser idiota aqui, nem hipócrita, não é uma lei tão ruim assim, o Roberto Campos Neto ele viola vários parágrafos dessa lei durante o mandato dele. Vários parágrafos, vários caput, etc. Né?
mas não temos força política de tirá-lo, né? O que se pode fazer hoje, na minha opinião, né? Nosso papel não é só denunciar, quem faz denúncia, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar a solução. É o nosso ministro da Fazenda tomar uma atitude de reunir o Conselho Monetário Nacional, ele tem essa prerrogativa, e mudar as metas de inflação. Por que eu estou falando isso? Isso não é nada de outro mundo. No mundo inteiro, Rovai, Idri, no mundo inteiro, os países que trabalham com metas de inflação, que não são muitos, a cada 4 anos, a prática internacional, não é nenhum país socialista, comunista, a prática internacional aponta para o seguinte: 4 anos, eles se reúnem para ver se a meta tem que mudar ou não, se tem que mudar a temporalidade, se mantém a meta, ou seja, a cada 4 anos se reúnem para ver se tem que mudar ou não. Até porque a realidade muda e os marcos institucionais também têm que mudar, né? No Brasil, há 20 anos que não muda. E se você cogitar a mudança de alguma coisa, é esse escândalo todo que vocês veem aí. Então, o que eu proponho no caso, ou seja, não é nada além do que qualquer país capitalista minimamente sério no mundo faria, que é uma reunião para rever tudo isso, né? Ou seja, não é pedir para mandar o cara embora, não é para tirar o cara para fora, até porque a gente não tem força para isso, mas é se reunir e falar: olha, pessoal, isso serve para o país? Porque tem mais também. Porque na ideia de Banco Central Independente, que está a letra da lei é muito clara, que tem que visar pleno emprego. E ele relativiza isso, Roberto Campos Neto, a falar de bem-estar da sociedade. E qual que é a visão de bem-estar da sociedade dele? Inflação baixa na cabeça dele. Sabe? Ou seja, mais uma subversão da lei. E eu sou servidor público, ou seja, eu sou regido pela lei. E por que a lei não serve para o Roberto Campos Neto? Eu não estou falando aqui da pessoa eu não estou fulanizando a discussão, porque o Roberto Campos Neto é um personagem. Eu estou querendo saber o seguinte: ele violou durante algum tempo todas as cláusulas éticas que envolvem a lei de autonomia do Banco Central. Renato e Idri, vamos manter essa lei como está, de autonomia, eu não tenho nenhum problema com ela. Eu não tenho problema com essa autonomia, com essa lei. Porque se seguir o que está ali, não é uma coisa ruim, não. Entendeu? A questão é que ele violou vários pontos que são fulcrais ali. Além do mais, como que você pode ter um presidente do Banco Central que tem dinheiro em paraíso fiscal, fora do país? Ou seja, o cara pode arbitrar a taxa de câmbio favorável a ele. Ou seja, isso que tem que vir à tona, ou seja, porque não é uma discussão teórica, pura e simplesmente, como o André Lara Rezende vem fazendo, que é genial, que é corajoso. É uma questão puramente política, ou seja, ele não reúne condições morais de continuar na presidência do Banco Central. Moral que eu falo não é no sentido moral cristão, na moral bolsonarista, na moral da Lava Jato, sabe? Ele está infringindo a lei abertamente. A lei que criou a independência do Banco Central, Rovai. Olha só que interessante. Nós temos que ser espertos o suficiente para usar essa lei a nosso favor. Né? Ou você não precisa nem ir contra a lei para poder tirar esse cara. Enfim, tirar não, mas mudar, pelo menos mudar. Agora, o André Lara Rezende colocou algo que é dispensar, né? Que o grau de moderação do Haddad e da Simone Tebet pode expor o Lula. Isso é verdade. Ia perguntar sobre isso para você, Elias. Ia perguntar exatamente isso. Você acha que... E eu já vi que está rolando... Porque, assim, essa crítica vem de um cara que é do BNDES, que está na equipe do Mercadante. Tem uns ruídos do BNDES com a Fazenda, né? Muito cedo para isso. Mas parece que já está se colocando... A gente está nascendo 2 polos. Isso aconteceu em vários governos. Inclusive do PSDB. Né? Você tinha as correntes como o Malan, que eram mais ortodoxas, e você tinha o Serra ali, que fazia um discurso mais do campo industrial, e depois esteve no Lula com o Palocci, e foi tendo. E agora parece que o Mercadante está chamando para ele a representação de um discurso mais à esquerda, menos liberal, e o Haddad está se aproximando mais do centro, pelo menos. Você nota isso? Cara, eu acho que essa questão de contradição em governo, qualquer governo no mundo tem polos, tem contradições, até na China. Na Coreia do Norte se você quer, até na Coreia Popular existe
Existem visões diferentes dentro do governo, por incrível que pareça, tá? Eu estou puxando a corda aqui para dizer o seguinte: você tem contradições, pensamentos diferentes, até polos, é muito, entre aspas, natural em qualquer governo, né? Então, o que não é natural, por exemplo, é você ter, o que não é normal é você ter divergência em pontos altamente sensíveis. E política monetária é um ponto altamente sensível, tá? Não é questão da cultura, da questão, não é isso. Não que a cultura seja uma coisa menor, mas a questão, mas se você não tem poder sobre a emissão monetária da moeda e a precificação da moeda, você não tem poder político. Você está lá, a rainha da Inglaterra, na minha opinião, tá? Mas eu acho que falta uma maior coordenação. Eu não vou falar que o professor Haddad, que o ministro Haddad, um amigo, Haddad, que é uma figura que eu tenho muito respeito, ele é um liberal, um cara. Ele é uma figura que a natureza dele é essa que vocês estão vendo. Esse é o estilo dele particular de trabalhar. Entendeu? Não acho que ele seja, como muitos aí dizem, um liberal, um cara influenciado pelo mercado, não sei o quê. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu não acho ele um heterodoxo como muitos, né? Ele é um cara altamente crítico às noções de Estado do nacional-desenvolvimentismo, tal, mas daí a ser chamado de liberal um pouco barra pesada demais. E você colocou ele muito bem, colocou uma figura mais ao centro no debate econômico. Mas acho que falta um grau de coordenação entre ele e o Lula maior. A Simone Tebet é uma outra história, entendeu? Ela não tem poder sobre o Banco Central, ela não tem poder sobre uma série de determinações, como, por exemplo, o salário mínimo. Ela pode espernear que o salário mínimo não vai ser o que ela quer, né? Agora, falta coordenação, sim, né, entre o presidente Lula, na minha opinião, e o ministro da Fazenda, para tratar dessa questão fundamental, né? Ou talvez seja um jogo combinado entre os dois, pode ser, eu não duvido, até porque o Haddad, ele é uma figura extremamente honesta, uma figura extremamente leal ao PT, ao Lula, então acho que eu não sei se ele seria essa pessoa, uma pessoa que estivesse confrontando o Lula, não sei disso, mas falta coordenação. Mas eu acho que tem que haver uma chamada imediata do Conselho Monetário Nacional para enfrentar essas questões que eu estou colocando aqui. Porque se ano que vem tiver meta de inflação de 3%, não adianta colocar um presidente do Banco Central nosso aqui 2 anos. Né? Esse é o X da questão. Esse é o habilis da coisa, sabe? Mudar a meta, é você hoje mexendo nas metas de inflação. Se não mexer, esquece, né? Sendo objetivo, claro, sem dar volta, entendeu? E como se dá essa relação com a meta de inflação? Qual que seria ideal? Cara, eu acho que a ideia hoje seria 4. Primeiro, Elias, vamos lá. Eu sou contra a meta de inflação. Tá? Elias, sou contra qualquer política de meta de inflação. Tá? Eu sou a favor de políticas. Eu sou a favor da volta ao antigo padrão em que as políticas monetárias e fiscais eram voltadas à geração de pleno emprego, né? Então, você, quando admite meta de inflação, você abre mão de política de pleno emprego em favor de políticas de meta de inflação. Em tese, eu sou contra. Mas como eu trabalho com a realidade conforme ela se apresenta, não conforme a minha vontade, eu tenho que lidar com o dado da realidade, que é a meta de inflação. Já que tem meta de inflação, para mim tem que aumentar a temporalidade para 3 anos. Por quê? Porque o Brasil tem uma característica em que existe uma sazonalidade de preços em alguns setores da economia que leva o restante da economia junto, porque a nossa inflação tem um grau de inércia. E o que acontece é que a única arma que o Banco Central tem para enfrentar a inflação, tendo em vista a meta anual, é usar a taxa de juros. Então, você usa um tiro de fuzil para aumentar uma barata, muitas vezes. Quando, na verdade, se aumentar para 3 anos a temporalidade dessa meta, a economia absorve melhor esses choques de preços, que são muito temporários em muitos casos, né? Sem precisar recorrer à taxa de juros. Mas também não tem correlação de forças para isso. Tá? Então, o que sobra? Sobra o quê? Sobra mudar a meta de inflação, que eu acho que deveria ser de 4,5% ou 4,75% hoje. Então, eu tenho que trabalhar com a realidade conforme ela me apresenta. Se nós conseguirmos isso, eu acho que você dilui uma boa parte dos argumentos do Roberto Campos Neto e da grande mídia, dos seus economistas. Entendeu? Essa é a questão. Então, um dos grandes problemas que nós temos é que às vezes a gente fica dando muita volta para lidar com temas, sabe? Que não são tão complicados de lidar. Complicado é tratá-los, né? Sabe? Então, acho que tem que haver uma postura política do governo Lula, sabe? De reunir o Conselho Monetário Nacional e colocar isso na mesa, sabe? Colocar na mesa, olha, eu fui eleito para isso. Eu tive voto para isso aqui, sabe?
Enfim, é uma opinião muito clara que eu tenho, ou seja, hoje a única saída que nós temos, Dri e Renato, é reunião no Conselho Monetário Nacional e mudar... E a correlação de forças no Conselho Monetário Nacional? Eu acho que... Eu não conheço hoje, tá? Só que o fato de você haver essa reunião, você tem a oportunidade de colocar as vozes divergentes em disputa, entendeu? Sabe? E na minha opinião, por exemplo, a Simone Tebet, por exemplo, ela fala em risco fiscal, assim, ela fala em um risco fiscal iminente. Ela vai ter ela teria a oportunidade de provar diante do Conselho qualquer serviço monetário, porque ela faz parte do Conselho Monetário Nacional, de mostrar isso, qual é o risco fiscal brasileiro, sendo que a nossa dívida em moeda fiduciária, ou seja, moeda emitida no próprio país. Qual seria mesmo, né, esse risco, né? E por aí vai, ou seja, eu acho que é muito possível que nós consigamos uma outra meta de inflação, até porque veja bem, até o próprio sistema financeiro pode ter interesse nisso. Por quê? Porque a taxa de juros pode chegar a um ponto tão absurdo que o próprio sistema financeiro pode passar a sofrer risco. Né? Porque você já existe uma contração de crédito, o crédito está ficando muito caro, né? Para as pessoas na praça, as pessoas vão começar a não pagar seus empréstimos. E aí, como que fica? Né? Então, enfim, eu não falo aqui em tom emocionado, nada disso, apenas falo com tom de indignação, que me faz ter fôlego para a luta política, né? E eu vejo as coisas dessa forma, né? Muito bem, Dri, tem vários comentários. Estão pedindo Elias no Roda Viva, né? Aí, porque já que levaram o Campos Neto, agora leva alguém com... Aliás, Elias, você vai para Xangai? Não sei, não. Tem gente aqui especulando no chat, não sei se você viu. Não. Quando a Dilma assume o Banco do BRICS... Eu acho que nem uma coisa nem outra tem, sabe, sobre a Dilma ir para o Banco dos BRICS, eu não sei, até que eu acho que pode ser um fato consumado, agora sobre eu não tenho a menor possibilidade de sair daqui até agora, né, não tenho, com toda a relação que eu tenho com ela, com a presidenta Dilma, que é uma relação de grande amizade, profunda amizade, sabe, não existe a menor possibilidade de eu sair do Brasil hoje. E ela vai assim, mesmo? Além do Elias ser amigo da Dilma, ele é um dos maiores especialistas em China no Brasil, né, com um livro recém-lançado, por isso que eu fiz aqui a brincadeira. Não, mas é bom você colocar isso para quebrar um pouco essas perspectivas. Está tendo muita especulação em torno do meu nome por aí, e eu não quero isso por aí, entendeu? Ou seja, não tem a menor possibilidade. Primeiro que essa agenda não existe. Ou seja, não existe, por exemplo, essa história de que Banco dos BRICS iria... Não tem isso. Né? Eu acho que isso é uma questão que envolve a presidenta Dilma, envolve o governo Lula, envolve retirar o cara que está lá, que é um cara que não comparece a Xangai há 1 ano e meio para trabalhar, e a cada 2 dias que ele passa lá sem se demitir, ele ganha $2.000 por mês, né? Ou seja, eu acho que falta resolver essa questão. Resolvendo essa questão, a presidenta Dilma entrar, isso é outra história, mas, em princípio, eu quero deixar muito claro que não existe a menor possibilidade de eu ir para Xangai trabalhar com a presidenta Dilma. Hoje. Amanhã é outra história, mas hoje não existe. Eu nunca pautei essa discussão com ela. Olha que eu falo com ela. Teve um tempo, até semana passada, retrasada, eu falava com ela quase que todo dia para tratar de uma série de assuntos. E nunca esse assunto veio à tona. E tem também aqui o Zé Bosco. Pela Constituição, o Banco Central jamais poderia ser independente, diz Leda Paulani, economista. Aplique-se a lei. É isso? Pode ser, e tem isso também. Eu acho que também existe também essa questão que envolve isso, né? De que a Constituição não prevê isso, né? Sabe? Eu não sabia disso, viu? Tá? Eu tenho que confessar que eu não sabia, que a Constituição não prevê isso, mas se for verdade, é mais um motivo, né? Não é? E o Rafael Andrade manda aqui, David De Castro, Elias, André Roncaglia, estão quebrando tudo aí. Quem está quebrando mais aí nessa história, eu acho que o David De Castro é uma figura de altíssima competência, né, também, né? Mas o André Roncaglia tem se mostrado, na minha opinião, um dos grandes, talvez um dos caras mais preparados do Brasil hoje, do ponto de vista da macroeconomia, etc, né? E tem arrebentado. Participei de um programa com ele no Flow semana passada, e ele deu uma aula de Banco Central de BNDES impressionante. Muito legal. Elias, queria te agradecer muitíssimo. Vou ficar te enchendo para trazer mais você aqui. Valeu. Muito obrigada, viu? Vou te liberar, combinado no horário certinho. Obrigada, viu? Valeu. Elias, tudo de bom, meu amigo. Até mais.